Olá, alunos, tudo bem? Na nossa videoaula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre discurso direto e indireto, mas antes, fiquei devendo para vocês a resposta do nosso desafio do detetive da semana retrasada, né? Então, aguardem só um momentinho para a grande revelação. Qual será que foi a mentira que eu contei sobre mim na semana retrasada? Então, a gente tinha um jogo onde eu coloquei 3 frases afirmativas sobre mim, que eram essas 3 aqui, que eu gosto de chocolate, eu tenho 3 animais de estimação e eu dirijo um carro vermelho. E eu coloquei também 3 frases negativas, que é eu não gosto de pizza, eu não gosto de altura e eu nunca viajei para fora do país. E a missão de vocês era descobrir qual que era a mentira dessas frases acima, tá? Vocês conseguiram? A mentira é a frase número 4. Eu não gosto de pizza. Na realidade, eu gosto muito de pizza. Então, como eu ia dizendo no começo do vídeo, na nossa videoaula de hoje, o assunto é discurso direto e discurso indireto, tá? Para essa atividade, eu vou usar uma piadinha que está na rotina de vocês, que é a piadinha flecha. E a primeira parte dessa atividade é que vocês têm que pontuar essa piada. Essa piada aparece na rotina sem nenhuma pontuação. Então, se você não fez isso ainda, você pausa o vídeo agora, corre lá, pega a sua piadinha, pontua ela para ver como que você está de pontuação. E se você tiver com alguma dúvida, você pede para a mamãe mandar no e-mail das professoras que a gente retoma as dúvidas daí na próxima, tá? Se você já fez a sua pontuação, pega lá a piadinha, porque agora, no início desse vídeo, eu vou pôr a piada para vocês com a pontuação correta e vocês podem corrigir, tá bem? Então, na rotina de vocês apareceu a piada A Flecha. Essa piada começa assim: batem a porta de Dona Maria, ela abre, diante dela está o Paulinho. Ele fala: Dona Maria, eu posso entrar no seu quintal? Dona Maria responde: não, deixa que eu mesma vou. O que foi que caiu lá dessa vez? Paulinho diz: minha flecha. Dona Maria pergunta: e onde é que ela está? Paulinho responde: espetada no seu gato. Então aqui a gente tem a nossa piadinha, tá? Vocês podem pausar o vídeo para ver se vocês acertaram a pontuação, tá? Se tiver tudo bem, tudo ok, então a gente segue para a nossa atividade de hoje, que é passar esta piada que está no discurso direto para o discurso indireto. Mas antes disso, a gente precisa entender o que é discurso direto e o que é discurso indireto, tá? Discurso direto, ele é o discurso em que a personagem ela tem um espaço para falar, ela tem um lugar de fala no texto. Então, quando eu uso discurso direto, o narrador ele para de falar e abre um espaço para a personagem falar. Tá? Então, como acontece? Eu uso um verbo de dizer, que pode ser falou, perguntou, disse, gritou, berrou, sussurrou. Então, eu indico que a pessoa está falando com o verbo de dizer e, em seguida, eu coloco os 2 pontos, que são a pausa da fala do narrador, e embaixo eu coloco o travessão, que é a indicação que o personagem vai ter um espaço ali para ele falar. É muito fácil, vocês já sabem, porque na maioria das atividades que a gente fez até agora, a gente usou esse discurso, esse tipo de discurso. Mas tem um outro jeito de contar o que as personagens falam, tá? Que é usando o discurso indireto. No discurso indireto, ele também vai ter o verbo de dizer. Só que o narrador, ele não vai abrir esse espaço para o personagem falar, ele vai contar o que o personagem falou com as palavras dele, tá? Então, para fazer isso, ele, logo depois do verbo de dizer, não vai ter nem os 2 pontos e nem o travessão. Vai ter algumas palavrinhas que indicam. As mais usadas são as palavrinhas se e que, tá? Se é com S mesmo, tá, pessoal? Na hora que vocês forem escrever, prestem atenção nisso. Então, temos as palavrinhas se e que. Então, depois do verbo de dizer, vai vir isso daí. Por exemplo, perguntou se ele queria entrar. Ele disse que a flecha dele tinha caído, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar partes dessa piada e passar do discurso que estava direto para o discurso indireto. Começa assim: batem a porta de Dona Maria, ela abre, diante dela está o Paulinho que fala: Dona Maria, eu posso entrar no seu quintal? Então, aqui, como vocês podem ver, a gente está com um discurso direto. Por quê?
temos logo depois do verbo de dizer, eu tenho 2 pontos, eu tenho uma linha aqui que está marcada com o travessão, que quer dizer que um personagem vai falar, e aí eu tenho toda a fala do Paulinho aqui, tá vendo? E aqui eu tenho 2 parágrafos, por quê? Este é o parágrafo do narrador, este é o parágrafo do Paulinho. Se eu for passar esse texto para o discurso indireto, ele vai ficar assim. Batem à porta de Dona Maria, ela abre. Diante dela está Paulinho, que pergunta se pode entrar no quintal dela. Ó, tá vendo aqui a diferença que eu disse para vocês? Então, Paulinho, o verbo de falar, pergunta, e aqui, ó, se pode entrar no quintal dela. Também mudo outras palavras, tá? Ficaria errado se eu colocasse assim, que pergunta se pode entrar no seu quintal. Então, quando o narrador está contando, ele tem que usar outras palavras, tá? Então, vamos seguir. Ana Maria responde, não, deixa que eu mesma vou. O que foi que caiu lá desta vez? E Paulinho diz, minha flecha. Se eu for passar esse texto que está no discurso direto para o discurso indireto, ele ficaria assim, Dona Maria responde que ela mesma irá ao quintal e pergunta ao menino o que caiu lá. Paulinho responde que foi a flecha dele. Tá? Precisa ficar exatamente desse jeito? Não, porque eu estou contando com as minhas palavras. Talvez você, se fosse contar o mesmo trecho com as suas palavras, não usaria as mesmas palavras que eu. Poderia colocar assim, a Dona Maria disse que ela mesma iria até o quintal. Entendeu? Dona Maria disse que não precisava, que ela mesma iria. E pergunta o que caiu lá. Então, a gente podia contar isso com outras palavras que não fossem essas, tá? Mas nessa primeira parte, não. Nessa primeira parte, o que a Dona Maria falou é o que a Dona Maria falou. E o que o Paulinho falou é o que o Paulinho falou. A gente não pode pôr as nossas palavras, tá? Eles já falaram isso daqui. Então, isso aqui não pode mudar. Aqui eu posso contar de várias maneiras como foi que eles falaram, tá? Reparem que aqui eu tinha 4 parágrafos, porque era o parágrafo do narrador, parágrafo da Dona Maria, parágrafo do narrador de novo, parágrafo do Paulinho, e aqui eu consegui contar a mesma coisa, usando um parágrafo só, e o ponto final na hora que eu termino as sentenças, as frases. Então, quando eu termino de contar o que a Dona Maria falou, põe o ponto final. Outra coisa, no texto, a Dona Maria, ela faz isso aqui, ó. O que foi que caiu lá desta vez? E usa o ponto de interrogação. Quando eu estou escrevendo discurso direto, eu falo assim que a Dona Maria pergunta ao menino o que caiu lá, eu não estou fazendo uma pergunta, eu estou contando. Então, eu não ponho ponto de interrogação aqui. Ele só precisa de ponto de interrogação quando ele faz esse sonzinho de pergunta, tá? Aqui temos o final. Dona Maria pergunta, e onde é que ela está? E Paulinho responde, espetada no seu gato. Então, se eu for passar essa parte da piadinha para o discurso indireto, ela fica assim. Ela pergunta se ele sabe onde está a flecha, e Paulinho responde que a flecha está espetada no gato dela. Então, olha aqui, ó, depois do verbo de dizer, palavrinha ser. Depois do verbo de dizer, responde aqui, palavrinha que. E aí o texto, que ele era assim, né? Ele tinha aqui 10 parágrafos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele tinha 10 parágrafos, porque ele era um texto com diálogo. Então, textos com diálogo, já falei para vocês que eles têm bastante parágrafos. Ele ficou assim, ele foi recontado em 3 parágrafos, tá? Não mudou o sentido do texto. Se você lê esse texto desse jeito ou desse jeito, o sentido é o mesmo, o final da piada é o mesmo, o começo da piada é o mesmo, tá? Não muda o sentido do texto, mas ele muda o jeito de contar. Neste primeiro texto, os personagens eles têm lugar de fala. E nesse segundo texto é o narrador que está contando tudo, tá? No texto que a gente faz, a gente pode alternar essas coisas. Eu posso uma hora usar o diálogo com o travessão com os 2 pontos, e em um outro momento eu posso usar o discurso indireto, tá? Eu só preciso prestar atenção de não escrever com o discurso
indireto, que é com discurso direto, porque o que vocês gostam de fazer nos textos, né? Coloca, Dona Maria pergunta, não põe 2 pontos e já coloca essa frase aqui na frente. E onde é que ela está? Então, quando eu estou escrevendo exatamente o que o personagem falou, que eu consigo imaginar o personagem abrindo a boca e falando na minha cabeça, eu tenho que usar o travessão. Então, eu tenho que usar os 2 pontos do travessão. Se eu for usar o discurso indireto, eu não preciso pôr, mas eu preciso pôr outras palavras. Eu não posso escrever exatamente o que a Dona Maria pergunta, eu preciso contar, como se fosse uma fofoca. Preciso contar o que a Dona Maria falou. Quando vocês vão fofocar para a mãe de vocês que o irmão está enchendo o saco, vocês não fazem assim, ô mãe, olha o que fulano está falando. Ela falou que... Então, quando eu estou usando o discurso indireto, é exatamente essa fofoca, eu estou fofocando o que o personagem falou, tá? Então, eu não posso colocar exatamente o que ele disse. Agora, o que ele disse, se eu quiser colocar exatamente, eu uso o discurso direto. Na rotina de vocês, na atividade que vocês vão fazer a seguir desse vídeo, vocês vão pegar uma piadinha bastante conhecida, um trechinho de uma piadinha bastante conhecida, que é a piadinha dos 2 pintinhos. Eu coloquei lá para vocês a primeira frase de diálogo, e vocês vão ter que passar do discurso direto, que é aquele que o personagem está falando, que, né, que o narrador deu espaço para o personagem falar, para o discurso indireto, que é esse discurso que eu faço só a fofoca. O personagem não está falando, eu que estou contando o que o personagem disse, tá bem? Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. Mandem para as professoras das atividades que vocês vão fazer, principalmente essa de discurso indireto, para a gente ver se vocês entenderam, tá? Qualquer dúvida, já falei, mas repito que vocês podem mandar no e-mail para a gente, tá? E um beijo, até a próxima!